Olá, boa noite amigos, boa noite irmãos, como estão vocês? Tudo em paz? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, estamos bem, passamos uma semana bem e desejo que todos vocês tenham passado uma semana também de paz. Apesar de todas as situações em que a gente tem encontrado, não é? Mas estamos bem, estamos muito bem. Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Francisca, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Prazer receber vocês aqui conosco, muito bom. Vamos aguardando um pouquinho para que cheguem mais pessoas para a gente poder iniciar. Vamos colocando aqui na tela. Vamos assistindo, esperando mais um pouco. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui mais uma vez, mais uma semana, com mais uma noite de estudo, de aprendizado, de reflexão. É sempre muito importante para nós essas reflexões, para que a gente possa ir mudando aos poucos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, não é? Então, sem muita delonga, vamos ver se eu consigo mandar um aviãozinho aqui para um lembrete. Vamos tentar. Pois sim. Vamos enviar para algumas pessoas. E é muito bom, só para que eles possam receber um lembrete. Então, como sempre fazemos, em todas as sextas-feiras, inicialmente nós vamos ler algumas frases, né, que Chico deixa aqui. Nós optamos por uma, é número de 147, do livro O Evangelho de Chico, por Carlos Bacelli. Aí, se der tempo no final, a gente lê novamente. Então, está escrito assim: acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho, e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz de consciência tranquila, pelo dever cumprido, e cresce no íntimo de cada pessoa, à medida que esta procure fazer a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si próprio. Pois sim, quando estamos fazendo a felicidade do outro, nós já estamos conseguindo completar também a nossa felicidade. Porque o que é a felicidade, não é? Se não conseguirmos fazer algo de bom para quem amamos, para os nossos irmãos. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre o ministro sábio, que é o capítulo número 15. Então, nós vamos, deixa eu colocar aqui na tela, que fica mais
mais fácil para a leitura. Então, nós já vamos iniciar. Quem chegar depois, pega só o resumo, não é? Então, vamos lá. Capítulo 15, o ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava, pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, a breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Olha só que interessante este comentário. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, um grande partido de adversários deste soberano foi, pouco a pouco, se aproximando da família revoltada, e em breves semanas, toda a província em desespero se ergueu contra o monarca. E aí ele fica sem ação, porque ela foi entravada. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, então, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Então, já era o segundo em que ele estava tentando colocar que este povo estivesse um pouco mais cordato com aquilo que ele estava fazendo no seu reinado. Então, seguindo, continuavam os inimigos internos, destruindo o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro a um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Então, cada um vai colocando aquilo que sente, aquilo que acha, aquilo que deve fazer, de tal forma que aqui, no caso, o sacerdote já amaldiçoou todo o povo, né? E todos os elementos contrários ao rei, piorando ainda o problema, ao invés de acalmá-los, ao invés de colocá-los de uma forma mais tranquila, foi exatamente o contrário que aconteceu. Desencantado, então, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar a favor do rei, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa, que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada.
Vejam só cada situação. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Então, nós estamos em uma situação onde nós tivemos aqui um juiz hábil, um doutrinador famoso, um sacerdote e um médico. Todos eles agindo de tal forma em que o público, em que o povo se revoltava cada vez mais. Então, nenhum deles resolveu o problema que era daquele monarca. Então, pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubordinados. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma acanhada, convidou um sábio a ocupar do posto então vazio. Foram todos eles, aos poucos, deixando o cargo que ocupavam, pois nenhum deles tinha, vamos dizer no nosso modo de dizer, não tinha competência, né, para ocupar aquele cargo. Então vejamos, logo mais chegou um sábio, mas antes do sábio, vamos falar um pouquinho aqui, que na verdade um grande partido adversário do soberano que governava foi fazendo com que o espírito daquelas famílias se revoltavam. E em breve semana, a província toda estava em desespero e erguendo-se contra o próprio monarca. Então, o que ele queria que acalmasse foi exatamente o contrário que aconteceu. Então, ele convida um hábil juiz para ser o primeiro-ministro do país. Então, ele queria que a discórdia desaparecesse, mas o juiz começou a criar tantas leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração, pois de nada aconteceu. Então, ele ficou tão desiludido que ele o substituiu por um doutrinador famoso, que também se desfez em discursos tão preciosos que não modificaram a perturbação reinante lá daquele local. E os inimigos internos, então, foram destruindo o prestígio nacional daquela região. E quando o soberano pediu socorro, então, a um sacerdote, crente de que aquela criatura, sendo um sacerdote, né, conseguiria fazer aquilo que ele estava desejando, acalmando mais o público, o povo, as famílias, aquele povoado. Então, os elementos contrários ao rei foram piorando o problema, porque o padre, o sacerdote, se sentiu tão nobre naquele posto e amaldiçoou de imediato tudo aquilo que o rei fazia. Então, quando nós, às vezes, ocupamos um posto um pouco mais nobre, nós nos sentimos orgulhosos, vaidosos, e aí fica um pouquinho pior, porque aí entra o nosso ego, o nosso orgulho, e nós às vezes deixamos de fazer o que é tão necessário para piorar ainda a situação. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Então o monarca ficou tão desencantado
que já havia trazido tantos na confiança de que tudo melhorasse, ele trouxe então um médico. Ele disse, agora sim, agora o médico vai conseguir colocar toda a situação correta da maneira que tem que ser. Então, este médico, após conquistar a favor do rei, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais. Então ele ficou a favor do rei e contra o próprio povo, chamando-os e taxando-os de doentes mentais. E a indisciplina, então, neste momento, se tornou mais audaciosa e revoltada e mais desesperadas. Então, pressentindo que o trono dele estava em perigo, ele substituiu o médico por um general célebre. E ele, então, foi arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubordinados. Aí a coisa piorou um pouco mais. E aí estabeleceu-se a guerra civil. E aí muitas vidas passaram a se ceifar, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino. Então, o rei ficou muito acanhado e convidou um sábio para o posto que estava naquele momento vazio. Vamos analisar um pouquinho antes de entrarmos nesta situação onde este sábio chegou, após todas as tentativas. Então, a nossa vida é assim. Muitas vezes nós tomamos algumas atitudes, nós nos sentimos como verdadeiro juiz, como verdadeiro sacerdote, como verdadeiro médico. Por quê? Porque como juiz, nós tentamos julgar as pessoas. Então nós começamos a julgar, muitas vezes nós julgamos de tal forma que esta pessoa ela é colocada em uma posição aonde ela não pode e não consegue se defender. Então nós julgamos, condenamos e aquela pessoa fica daquela forma. Aí nós somos então um doutrinador muito famoso. Então nós vamos conversando, fazendo discursos, falando coisas tão preciosas, né? Mas nós não modificamos o ambiente aonde está perturbado, aonde está muitas vezes em conflito. Karina Bataus, boa noite, seja bem-vinda, minha grande amiga. Então, nós às vezes, como eu estava dizendo, nós às vezes queremos doutrinar aquele ambiente, aquela situação, e muitas vezes nós não conseguimos, porque não depende somente de nós. Nós queremos mudar situações em que não nos cabe. Nós não temos, como eu disse no início, competência para tal. E aí, então, continuando aqui, nós então queremos também ser um sacerdote. Queremos aconselhar, queremos enviar para esta pessoa aqueles conselhos, tipo, queremos evangelizar, queremos deixá-lo de tal forma que ele siga tal e tal e tal religião, não é? E muitas vezes nós não conseguimos, porque nós temos ainda o preconceito das outras crenças. Nós ainda acreditamos que aquela e aquela outra e a outra ainda não serve para nós. Então a gente, como fez o sacerdote aqui, amaldiçoou de imediato, então nós também podemos fazer isto. Em uma conversa, nós podemos
de alguma forma, não amaldiçoar, que é uma palavra muito pesada, né? Mas nós podemos despertar no outro um certo asco por aquilo, porque ele já está em nós. Então nós achamos que aquela crença não serve para nós, então não serve para os nossos amigos. Não serve também aquela outra, porque aquela outra faz coisas que não está correta, e assim nós vamos nos fazendo de sacerdotes. E ainda, muito mais, queremos ser médico, nós queremos dar o diagnóstico para as pessoas. E muitas vezes ofendemos essas pessoas, porque nós dizemos que aquela pode estar com problema mental, onde já se viu o que ela disse é uma loucura. E aí nós achamos, acreditamos que nós estamos com a razão. E muitas vezes nós deixamos com que esta pessoa fique desesperada, como está aqui. Porque nós temos a audácia de fazer com que o outro possa se sentir desta forma. E ele muitas vezes vem até nós pedir um conselho, pedir uma ajuda, porque nem todo mundo, mesmo que vá ao médico, ele às vezes não confia naquele diagnóstico. E aí ele vem e pergunta: o que você acha? Você acha que eu estou assim mesmo? E aí a gente, outra vez eu falo, por orgulho, por egocentrismo, nós vamos querendo dar diagnósticos. E às vezes a pessoa chega à conclusão de que tudo aquilo que nós dissemos é coisa da cabeça dela e que ela está precisando de um tratamento. A gente tem ouvido muitas pessoas, quando fala de depressão, que a família não acredita naquilo que a pessoa está sentindo, que ela não acredita, a família não acredita, né? Que tudo aquilo que ela sente é real. Então, a família às vezes chega a dizer que a pessoa está com problema mental. Sim, é inacreditável, mas isso acontece. Infelizmente, isso acontece, porque o depressivo não quer sair de dentro do quarto, ele não quer ter contato com ninguém, mas ao mesmo tempo ele sente falta disso. Ele não quer se alimentar, mas ele tem fome. Ele tem sede, mas ele não quer tomar água. E esse depoimento está em um livro de um espírita estudioso que nos narra exatamente sobre esta situação. Ele foi fazer uma palestra sobre depressão, mas ele achava, e realmente era isso mesmo que acontecia, ele falava: como eu posso falar disso se eu nunca senti? E aí ele orou, e ele ficou com a depressão por 42 dias. E ele ainda brinca com a gente quando ele narra e diz: cuidado com aquilo que você vai pedir para Deus, porque pode ser que ele atenda o seu pedido. Então, talvez alguma pessoa fique curiosa e queira ler ou esteja precisando. O livro me veio agora aqui à cabeça, então eu não tenho lembrança do nome. É Cure-se da Depressão, mais ou menos uma coisa assim, mas é um livro de Jacó Mello. Jacó Mello fala muito sobre esta situação. Então, ele conta que ele queria receber o passe dos amigos, mas quando os amigos chegavam, ele ouvia o barulho, ele fechava a porta. Ele sentia sede, mas ele não conseguia descer a água para matar a sua sede. Ele sentia fome, mas ele não queria comer.
tudo o que ele narra, ele diz: eu só estou narrando tudo isso porque a minha esposa escreveu todo o processo para que eu pudesse ler um dia. E aí, lendo, ele escreveu o livro, que ele tem vários livros, por sinal. E então é mais ou menos assim que acontece. Então nós, às vezes, queremos ajudar, auxiliar alguma pessoa, mas a gente não tem ainda esta capacidade, porque o depressivo necessita do remédio material, mas também necessita do tratamento espiritual. Os dois unidos fazem com que a pessoa se liberte e volte à vida normal. Ilma, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente está em contato com outra pessoa. Então nós às vezes nos fazemos, como eu acabei de dizer, nós nos fazemos de juiz, de doutrinador, de sacerdote, de médico. E aí nós vamos devagarinho fazendo e colocando situações difíceis, que muitas vezes depois a gente toma consciência, se arrepende, mas aí a sorte já foi lançada. Então, continuando aqui, ele diz que ele convidou um sábio a ocupar-se do posto então que estava vazio. Esse chegou à administração, mediu algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os revoltados, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Já está um pouco mais diferente. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Aí ele reparou que a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho, sem instrução, e construiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Olha só a diferença que existe entre as pessoas. Então não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Olha só, quando damos condições para as pessoas, elas mudam. A gente consegue auxiliá-los de uma forma bem tranquila. Precisamos o quê? Dar um lar para aquele que não tem teto. É claro que dependendo da situação em que nós nos encontramos, este sábio foi convidado para ocupar esse cargo. Então, ele tinha essa função. Então, ele não fez nenhuma lei nova. Ele não ficou fazendo discursos. Ele não censurou aqueles que estavam agindo daquela maneira, que estavam todos revoltados. Ele não se perdeu do tempo em zombaria. E ele nem estimulou qualquer cultura de vingança. Então, olha só,
ele colocou aquele amor, aquele carinho sobre todas aquelas pessoas que estavam já em desespero. E aí depois ainda, ele vai pessoalmente àquela região, a fim de observar as necessidades que lá havia. Isso aqui é muito importante, porque criticar, censurar, fazer com que as pessoas se revoltem mais ainda com a situação, é muito delicado. Então, ele começou a perceber que havia criaturas ali naquele local sem teto, sem trabalho, sem instrução, e a partir daí ele construiu casas, criou oficinas, ou seja, deu trabalho para ocupar as cabeças, porque cabeça desocupada não funciona corretamente. Abriu estradas, improvisou escolas, incentivou o serviço, a educação e lutou com valioso espírito de entendimento e de fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Olha só. E aqui quando ele diz aqui, né, criou oficinas para que todos trabalhassem, nós temos um exemplo que a gente sempre comenta sobre ele, que é sobre um livro de um rapaz, a gente diz rapaz, ele já desencarnou, e existe até um teatro aqui em Araraquara em homenagem a ele, um pequeno teatro, mas é o Teatro Wallace Leal. Ele era araquarense, ele ajudou na edição do Livro dos Espíritos, na tradução para o português, né? E então ele narra uma história em que ele estava andando junto com seu pai na fazenda, na chácara onde eles tinham, e eles estavam caminhando e o pai levou ele até uma árvore e disse a ele: "Você está ouvindo os pássaros?" E ele disse: "Sim, estou ouvindo." Aí o pai disse assim: "E você está ouvindo também uma carroça vazia que está descendo ali do lado na estrada?" Ele falou: "Eu estou ouvindo sim, papai. Mas como você sabe que a carroça está vazia?" Ele disse: "Pelo barulho. Porque quando uma carroça está vazia, ela faz muito barulho. É como a cabeça de um ser humano. Quando nós estamos com a cabeça vazia, sem preocupações, sem trabalho, preocupações não, no sentido exato da palavra, não é? Sem ocupação, sem funções para fazer, sem compromissos, a cabeça fica vazia. E a cabeça ficando vazia, ela faz muito barulho, porque na verdade ficamos pensando em coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Então nós ficamos ociosos. Então essa é a cabeça vazia, exatamente. E aqui não, aqui ele conseguiu, além de tirar todo o estímulo que tinham da cultura da vingança que eles tinham, ele foi construir casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade, contra a preguiça e a ignorância. Então ele foi trabalhando de tal forma que, como diz aqui, não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque todos passaram a trabalhar, todos passaram a se ocupar, todos trabalharam para o bem. Porque, como ele diz aqui, a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança,
toda a dureza, toda a indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados, porque eles queriam de alguma forma mudar, pois havia entrado naquele local, naquele reino, um partido de adversário do soberano que o governava. Então foi assim que ele conseguiu, esse soberano conseguiu levar todas essas criaturas até o local onde ele ia resolver o seu problema. E, na verdade, só o último, que era um sábio, conseguiu aquilo que era almejado. E então, continuando, Mateus, que lá no início era Mateus que estava confabulando-se contra esta situação. Então Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara. E Jesus, respondendo-lhe à atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode lançar muito incêndio de discórdia. Ou pode atear, né? Que é o termo mais correto que está aqui no livro. Então, o ódio pode atear um incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. E ainda ele frisa: para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então nós sabemos que onde tem luz, as trevas se vai. Por isso Jesus nos disse: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Disse mais: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós sabemos que quem tem luz própria incomoda aquele que está no escuro. E a gente sempre comenta sobre isso. Às vezes chegamos até a brincar, dizendo: a minha luz está ofuscando você. Mas, na verdade, isso é muito sério, porque onde existe luz, as trevas se vai. Ela não permanece. E é assim que deve ser. E assim nós queremos que seja sempre. Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje para nós refletirmos, para que a gente não atue como esses nossos irmãos atuaram nesta situação. E ainda quando Jesus aqui, frisando este último parágrafo, que é simplesmente maravilhoso, para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal. Tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, para que o bem possa reinar, temos que ter uma realidade bem positiva no campo do mal. Tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. E assim nós conseguiremos eliminar das nossas vidas as sombras que nos assolam muitas vezes, a escuridão que nos bate em determinadas situações. Precisamos aprender
a sermos luz, porque o Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então está aí uma bela lição para nós refletirmos com muito carinho. Então, meus irmãos, nós vamos neste momento. Eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se entrou mais alguém para que eu possa dar boa noite. Então vamos, neste momento, como eu falo toda a semana, nós vamos fazer as nossas preces para todos aqueles que estão com o nome aqui na nossa tela. Hoje eu contei, já temos 22 nomes aqui. E se vocês lembrarem de alguém que possa colocar o nome, por favor, coloque o nome completo, que depois eu transfiro para a tela e aí ficará esta lista aqui conosco. Ela está aqui, eu já coloquei na tela. E para aqueles que desejam se sentir confortável, colocar um copo com água para que a espiritualidade possa colocar dentro toda a energia que estamos precisando, todo o medicamento, todo o calmante, enfim, tudo aquilo que nós colocarmos aqui. Depois eu coloco o Evaltuim Santos. Depois eu coloco o nome, viu, Sirlene? Aí o nome fica aqui. Para várias semanas a gente vai continuar. E eu também hoje tenho em particular o nome que eu já coloquei aqui na nossa listagem, de um amigo que se encontra no momento com a dengue. Hoje ele teve uma pequena piora e eu disse para sua esposa, que está aqui junto de nós, que eu iria colocar o nome dele aqui na nossa vibração. Então nós vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento até Deus, até Jesus e a toda a espiritualidade maior que esteve conosco, toda a espiritualidade que de alguma forma esteve em nossa sala virtual, aos nossos protetores amigos, a Dr. Bezerra de Menezes, para que eles coloquem na água o néctar necessário para cada um de nós. Que coloque também, Senhor, dentro desta água, os benefícios para que todos aqueles que se encontram enfermos neste momento, tomando-a, possa ter uma melhora física e também espiritual. Oramos neste momento para todos esses irmãos que o nome também se encontra aqui na nossa tela, para que o Mestre, Dr. Bezerra de Menezes e o Pai Maior possam derramar as suas bênçãos naqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos hospitais, nos acamados, naqueles que não têm condição de ter um lar, de ter um teto para dormir, para o descanso e o repouso do seu corpo físico. Enfim, Senhor, pedimos a todos. E em particular, te pedimos que derrame suas bênçãos para toda a humanidade, todos esses nossos irmãos que muitas vezes não conhecem o seu amor, não conhecem ainda a luz que brilha em ti. Por isso, Pai, nós te pedimos que conceda-nos a serenidade para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para que nós possamos perceber a diferença entre elas.
Obrigado mais uma vez por esta oportunidade grandiosa, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Mestre, e a toda a espiritualidade. Muito obrigado mais uma vez, e que assim seja. Muito obrigado a todos. Silvia, seja bem-vinda. Acabamos de fazer a prece de encerramento, mas seja bem-vinda assim mesmo. A semana que vem, dia 13, estaremos aqui novamente, na próxima sexta. Será o capítulo 16, o auxílio mútuo, que é muito bom, muito importante para todos nós. E para quem chegou depois, eu vou ler novamente aqui do Evangelho segundo o Chico Xavier, para aquelas que chegaram no finalzinho. E também, antes da leitura, eu quero aproveitar esta oportunidade e desejar a todas as mães um domingo de paz, de amor, que todos os seus filhos, sejam eles encarnados ou desencarnados, possam sentir a presença do Pai Maior, que eles possam ser envolvidos e que nós possamos, como mãe, nos sentirmos felizes, porque de alguma forma nós estamos contribuindo com a evolução deste planeta. Apesar de sabermos que todos os dias é Dia das Mães, não é? Esteja ela onde estiver, se ela estiver encarnada, se ela estiver desencarnada, que ela possa sentir o amor do Cristo em seus corações. Então vou ler novamente. É 147 a frase que Bacelli escreveu sobre o que Chico Xavier ditou a ele. Não é um livro psicografado, certo? Chico ainda, quando estava encarnado, deu essa entrevista para que o Carlos Bacelli pudesse editar este livro. Então ele diz assim: acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido e cresce no íntimo de cada pessoa à medida que esta procure fazer a felicidade dos outros sem pedir felicidade para si própria. Exatamente como nós aprendemos e vamos refletir sobre a lição desta noite. Então, meus irmãos, mais uma vez, minhas irmãs queridas, muito obrigada pela presença de todos. Que Jesus nos envolva. Um bom fim de semana para todo mundo. Um feliz Dia das Mães. E que o Mestre derrame as bênçãos sobre todos nós. Um beijo no coração de cada um. Obrigado, Ilma. Para você também. Um feliz Dia das Mães. E para todas as mães. Muito obrigada pela presença. Até a próxima semana, se Deus quiser, e assim será.